esse novo endereço. Meu desejo é que essa obra ela cresça, que essa obra se expanda e que essa obra seja uma porta de Deus para outras famílias. Irmãos, vamos ler o texto da palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, desde manhã que eu estou com essa palavra no meu coração e eu quero falar um pouco sobre ela. Verso de número 3. Capítulo 11, verso número 3. Todos acharam? Amém. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corromper o vosso sentido e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Preste atenção, porque o Senhor vai falar com você. De tudo que nós lemos aqui, eu gostaria de destacar a palavra serpente. Diga comigo, serpente. Serpente. Muito bem. Paulo, ele era um missionário pastor. Paulo era um missionário pastor. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, que quando o Espírito bradou na reunião de oração, pedindo para que Barnabé e Saulo, que é Paulo, fossem apartados para a obra, a partir dali, a Bíblia Sagrada vai dizer por algumas vezes em Atos, que Paulo ia ganhando almas e ele voltava confirmando a fé dos mesmos. Atos dos Apóstolos está registrado as viagens missionárias de Paulo. E dentre as viagens que Paulo fez para poder ganhar almas para Cristo, a Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo ele passa em Corinto. Ele vai para Corinto. E lá em Corinto ele fica um tempo. Depois de Paulo ficar em Corinto, a Bíblia Sagrada diz que ele sai de Corinto para ele poder ir para outras cidades. Mas ele havia deixado obreiros ali, para que esses obreiros pudessem dar continuidade àquilo que ele havia iniciado. Quando Paulo ele sai, deixa a obra na responsabilidade dos obreiros de sua confiança. A história vai dizer que poucos meses depois, a igreja de Corinto começa a entrar numa espécie de conflito entre eles. Na primeira carta, no capítulo de número 1, Paulo vai dizer que a igreja está dividida. E a igreja está dividida em pelo menos 4 grupos. A igreja está dividida no grupo de Paulo. Obrigado.
A igreja está dividida no grupo de Paulo, a igreja está dividida com o segundo grupo, que é o grupo de Apolo, o terceiro grupo é o grupo de Pedro, e o quarto grupo é o grupo de Cristo. E Paulo traz uma repreensão a esse movimento dentro da igreja. E Paulo exorta os irmãos a viverem uma unidade. Esta unidade ela é interessante porque uma vez a igreja unida, ela deixa as diferenças para ser fortificada e fortalecida. Então, a partir do momento que a igreja ela fica coesa, compacta, e esse problema de divisão é sanado, Paulo então começa a dar outras doutrinas para a igreja de Corinto. Segundo a Bíblia Sagrada, a igreja de Corinto era a igreja mais espiritual que estava sobre os cuidados de Paulo. Não havia nenhuma outra igreja semelhante à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela desfrutava de uma comunhão plena, total e absoluta. Os dons do Espírito estavam na igreja de Corinto. Os ministérios estavam na igreja de Corinto. O domínio, o governo, a direção, o controle do Espírito na igreja de Corinto. Era uma igreja poderosíssima. Havia visões, interpretações de línguas, cânticos espirituais, profecias, dons de cura e outros dons más, dom de ciência, dom de ensino. Além desses dons que operavam no meio dos cristãos, havia ministérios que estavam sendo exercidos na igreja de Corinto. Então, quando o inferno olhava para aquela igreja, para aquela comunidade, o inferno dizia: essa comunidade é uma comunidade poderosa, porque eles entenderam que eles não podem ficar sem a presença de Cristo. E eles são crentes que se permitem ser usados pelo Espírito. Então a igreja, ela era uma igreja desenvolvida nos dons, desenvolvida nos ministérios. Ela era uma igreja potente. Havia um potencial na igreja de Corinto. Só que Paulo, sabendo dessa condição espiritual que Corinto vivia, ele dava palavras para que os irmãos da igreja pudessem andar dentro de uma doutrina que pudesse dar a eles um caminho norte, e eles pudessem de maneira equilibrada fazer a obra de Deus sem serem pesados e julgados. Dentre as muitas palavras que Paulo dá aos coríntios, palavras essas de ensino, palavras essas de exortação, Paulo vai falar no capítulo 11 sobre o perigo dos falsos apóstolos. E Paulo vai direcionar a palavra para aqueles que estão no meio da igreja, se passando por cristãos, mas não são. Paulo vai dizer que esses falsos apóstolos, eles é tão falsos
segundo Paulo, eles conseguem se assemelhar a Satanás, a ponto de se transformarem em anjo de luz. Então havia uma camuflagem, havia uma dupla personalidade na vida de alguns que estavam introduzidos na igreja, mas estavam prejudicando Corinto. E quando Paulo percebe esse perigo no meio da igreja, é que Paulo vai dizer o que ele disse, e é o texto que nós acabamos de ler. Olha só o que Paulo diz: eu temo que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também alguns sejam corrompidos nos vossos sentidos, apartando-se da simplicidade de Cristo. Eu acho interessante que quando Paulo ele vai falar do perigo que está no entorno daquela igreja, que está ameaçando a comunhão da igreja, o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, Paulo vai chamar esse perigo de serpente. E quando Paulo chama o perigo de serpente, ele explica: o perigo se chama serpente porque nós temos exemplos de atuação da mesma em tempos passados. E aí quando a gente vai lá em Gênesis, capítulo de número 3, a gente vai ver a atuação dessa serpente de maneira muito misteriosa. Olha só o que diz Gênesis 3, verso de número 1. Olha, a serpente, mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher. Observe que a serpente vai começar ou iniciar uma conversa. Olha o que aqui diz a serpente: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Esse comportamento, ele não é um comportamento normal. Esse comportamento não é um comportamento habitual de uma serpente. Há muitas serpentes no mundo, mas você não vai ver em nenhuma delas o poder da fala. Essa é a única serpente na história da humanidade que está falando. Você já viu serpente morder? Você já viu serpente enrolar? E sobre essas atitudes e comportamentos, na maioria das vezes a serpente consegue fazer vítimas. Agora, meus irmãos, nem a mordida e nem o enrolar da serpente é tão destrutivo quanto o comportamento dessa serpente aqui, que é o de conversão. Diga comigo: a serpente está falando. Diga mais uma vez: a serpente está falando. Olha que coisa interessante. A serpente falou com Eva e não falou com Adão. Você nunca se perguntou por que a serpente não falou com Adão? E por que ela falou com Eva? Olha, se Adão é o primeiro homem, e sendo ele homem, é o cabeça, é a mente pensante,
é o provedor, é a coluna. Por que a serpente não fez esta investida no homem? Porque Adão não era responsável pelo alimento da casa. Vou repetir: a serpente achou uma brecha. Qual? Eva, cuida do alimento, e eu vou cuidar dos animais e do jardim. Então a Eva estava imposta esta obrigação. As mulheres ficam bravas e nervosas quando os homens falam cozinha é lugar de mulher. E essa fala é verdadeira, amados. Essa fala é bíblica. Desde o Gênesis, a mulher ela tem essa incumbência, a incumbência de preparar o alimento ao homem, aos filhos e à casa. O homem provê, mas quem prepara é a mulher, quem tempera é a mulher, quem cozinha é a mulher, quem faz o alimento é a mulher. E tem irmãs aqui que já está ficando brava comigo, mas está adianta. Eu estou dentro de um texto que diz que Eva estava na escolha do alimento para o dia, para o momento do se alimentar. E é exatamente nesse momento que a serpente vem e inicia uma conversa com ela. E observe a astúcia da serpente. Deus disse que você não deveria comer da árvore que estava no jardim. Observe que a serpente ela vai trazer uma temática, e a temática da serpente é: que tipo de comida Deus mandou você não comer? Aleluias, aleluia, aleluia. A mulher disse: Deus falou que eu poderia comer de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento eu não poderia comer. Então disse a serpente à mulher: sabe por que Deus te proibiu de chegar nessa árvore? Porque no dia que você comer dela, você vai ser poderosa. Você vai ser poderosa. Olha, come dela para você ver só o que vai acontecer na sua vida. Aí o texto diz: e viu Eva que o fruto da árvore era bom. Irmãos, nós temos que guardar os nossos ouvidos. Glória a Deus. Há três vozes que você deve escutar. Três vozes que você deve escutar. A primeira voz é a voz de Deus. É a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é escutada de três formas: de maneira audível, pela sua palavra ou pelo seu profeta. Essa é a voz de Deus. Primeira voz, a voz de Deus. A segunda voz que você tem que escutar é a voz da autoridade constituída por Deus. No caso, o pastor
que cuida da sua alma. Disse a viúva a Eliseu: o meu marido era seu servo e era servo de Deus, morreu. Os credores vieram na minha casa e vieram levar o meu filho. Disse Eliseu: o que é que tu tem na tua casa? Ela disse: a tua serva não tem nada a não ser uma lata de óleo. Disse Eliseu à mulher: pega a lata de óleo, entra dentro da casa com os teus filhos, pede vasilhas emprestadas, derrama azeite nas vasilhas, e depois que você fizer isso, me procure de novo. Olha como que a liderança, ela exerce um poder sobre a sua vida. Tem pessoas que quebram a cara na vida porque não busca a orientação da autoridade, não se aconselha com a autoridade, não se orienta com a autoridade. Não, abaixo de Deus é o mesmo, e não há pastor que me lidere. Ei, Jesus, amém. Deus não está falando com parede aqui. Aleluia. Escuta a voz da sua liderança. Escuta a voz da sua liderança. Ah, mas a minha liderança é uma liderança calma. Isso eu estou falando perfeito para tomar isso agora. É uma pessoa calma, não é agitado como eu, não é agitado como alguns, não é daquele que sai correndo, pulando de um pé só, não é daquele que sai profetizando. Não, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que Moisés era o homem mais manso da terra, mas todo dia tinha alguém na porta de Moisés falando: Senhor Moisés, eu tenho um problema, Senhor Moisés. Senhor Moisés, e o pau está quebrando na minha casa, Senhor Moisés. Senhor Moisés, a minha mulher está me agredindo, Senhor Moisés. Senhor Moisés, o meu marido é um descarado, Senhor Moisés. Senhor Moisés, meu filho é um pirralho, trepa no ventilador, é uma coisa terrível. A Bíblia Sagrada vai dizer que tantos iam para a porta da tenda de Moisés, para Moisés julgar, que quando o chefe viu aquilo, falou: você vai se matar, meu filho, você vai acabar com a sua vida. Olha, escuta o conselho que eu te dou, porque eu tenho um pouquinho mais de cabelo branco do que você. Rapaz, coloque esse fardo de maneira repartida. Escolhe homens, cabeças e chefes de família, para que você possa delegar a eles esse papel de julgar, porque senão você não vai dar conta. Porque era muita gente na porta da tenda de Moisés. Aleluias. Então escute a voz da sua liderança, escute a voz do seu líder. Aleluias. Escute a voz do seu líder. E terceiro, escute a voz. Agora é para casados, viu? Escute a voz, esposa, do seu marido. A Bíblia manda a mulher escutar o marido. Só teve um episódio na Bíblia, irmão. Um episódio na Bíblia. Vou falar de 2 episódios, que eu lembrei de mais um agora. 2 episódios na Bíblia, onde o homem escutou a mulher. Abraão, que escutou Sara, e Pilatos, que escutou Cláudia. Só há esses 2 episódios na Bíblia. Depois desses 2 não tem mais ninguém que escutou o conselho de uma mulher. Só Abraão e Pilatos. Mas tem mulheres que têm percepção um pouquinho mais aguçada do que o homem. Tem mulher que olha e sente cheiro, fala: ó, esse negócio vai feder, toma cuidado. Aí o homem paga para ver, né? Mas isso daí, irmão, é científico. A mulher tem mais percepção do que o homem.
É por isso que tem mulher que quando fala com o marido, não entra, e o cara entra e ele quebra a cara. Porque mulher é terrível nessa parte aí. Então, vamos falar de cumplicidade aí, né? O homem escuta a mulher e a mulher escuta o homem. São essas três vozes somente que a Bíblia dá direito de você ouvir. A Bíblia não fala de quarta voz. Só que a serpente, ela está falando nos nossos dias. A serpente está falando nos nossos dias. É um conselho que está provendo ou sendo provido por terceiros na sua vida. E a Bíblia, quando vai falar de conselho, é tremendo. A Bíblia vai falar que Roboão e Jorobão se dividiram. Quando Roboão foi governar, o texto sagrado diz que Roboão, de vez de escutar o conselho dos velhos, escutou o conselho dos novos. E o texto sagrado diz que, desprezando o conselho dos anciões, acatou o conselho dos mais jovens. E eu estava lá em casa hoje pensando nisso. E eu falei, Jesus, o dia que o Senhor me deu a oportunidade para ser pastor, eu vou fazer um trabalho chamado Conversando com os Cabelos Brancos. Um trabalho só para a terceira idade. Todos os que são de 60 para cima vai ter ministério dentro da igreja. Eita glória. Irmão, porque às vezes a pessoa tem uma certa idade, e aí a pessoa quer encostar, sabe o que eu vou fazer? Deus vai colocar uma igreja na minha mão ainda, eu vou fazer um trabalho desse, escutando os cabelos brancos. Todo mundo vai ser um culto só para aqueles que têm cabelos branquinhos. E aí nós, que somos mais novos, vamos sentar para ser apacentado, orientado, aconselhado, doutrinado, ensinado. Senta com uma pessoa de cabelo branco e fala, conta um pouco da tua vida. No pior momento da sua vida, senta com uma pessoa que tem cabelo branco, e quando você levantar, você vai levantar rejuvenescido. Você vai falar, olha, minha luta é fichinha. A minha luta, perto da luta dessa pessoa aqui, isso daqui não é nada, é café com leite. Você vai querer na hora se levantar e sair andando, glorificando o nome de Jesus. A serpente está falando. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a fala da cobra. Você tem que tomar muito cuidado com a conversa da cobra. Você tem que tomar muito cuidado com o papo da cobra. A cobra não quer ver a igreja unida. A cobra não quer ver a igreja crescer. A cobra não quer ver a igreja harmônica. Aleluias. A cobra não quer ver a igreja crescer em caridade, em serviço social. A cobra não quer ver o rebanho sujeitando-se ao pastor. Aleluia. Eu vou falar uma coisa aqui, vou falar dentro de uma direção, porque o Espírito de Deus está me tocando para falar isso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Abrace a causa desse homem. Abraça a causa desse homem. Eu pastoreei uma igreja há 2 anos, e eu falei, nossa Jesus, eu nunca mais vou deixar de ser pastor. Só que aí, os que estavam na prateleira de cima acharam por bem me tirar da frente de uma obra, fizeram tudo fora da direção, mas tudo bem. Respeitei, não criei resistência. Só que eu sabia que não era o tempo ainda.
E a minha família, que estava toda envolvida na obra, ela se entristeceu demais com aquela atitude. Mas aí, demos um passo atrás, recolhemos, tomamos a seguinte decisão: já que nós estamos sendo colocados de lado, então nós vamos sair para ser feliz, sair para ser feliz. O que eu fiz? Eu e toda a minha casa passamos a nos sujeitar debaixo de um cajado. E eu achei interessante essa nova etapa na minha vida, porque eu estava cheio de gás, pastor. Estava brotando ideias. Quando a tesoura humana veio, pá! Eu peguei e falei assim: Jesus, e a minha família sentiu. Eu falei assim: eu vou poupar os meus. E vamos sentar. Chamei uma família, um casal de pastores dentro da minha casa e falei: eu quero que vocês nos pastoreiem, porque eu vejo Deus na vida de vocês. Aquele casal de pastor de pronto nos recebeu, nos acolheu e estamos ali, sendo apacentados. E tem uma coisa extraordinária nisso, que é eu cheio de vontade de trabalhar, e o pastor entendendo essa vontade, dando oportunidade para mim trabalhar, sem querer passar por cima da autoridade, sem querer passar por cima de você está ouvindo de um pastor, sendo apacentado por outro pastor. Tudo que meu pastor fala, eu executo. Esses dias ele me ligou e disse: eu preciso representar um outro pastor, preciso ir ao aniversário de um pastor, melhor dizendo, e eu preciso muito que você dirija o culto para mim. E eu de pronto disse: sim, pode ir em paz, deixa que o culto será administrado por mim. E administrei o culto. Por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi uma coisa, irmãos. Não se pode quebrar princípios. Não se pode ir contra princípios. Deus disse a Moisés: Arão será minha voz e você será como Deus. Quando Deus escolheu Moisés e Arão, muita gente fala sobre os dois, mas não olha com esse olhar. Deus disse: Moisés, com você é no monte, mas com Arão é no tabernáculo. Arão não sobe no monte e nem você entra no tabernáculo. Há limites para você e limites para Arão, mas vocês vão se respeitar. No dia em que Deus falou para Arão: Arão, sobe no monte com Moisés e seu filho, a Bíblia Sagrada diz assim, ó, o que está na Bíblia Sagrada, livro de Números: sobe Arão, Moisés e Eleazar, se não me falha a memória, os três vão subir. Na hora que sobe, chega lá no cume do monte, Deus falou: Moisés, você, a partir de agora, vai fazer a transferência de ministério. Tire toda a história, tire todo o éfode, tire tudo dele, passa para o filho. E o que vai acontecer com Arão? Arão não descerá daqui. Arão poderia falar assim: não,
Não quero não, de maneira nenhuma. Mas desde o começo, Deus havia falado: Arão, com Moisés eu falo face a face. No dia em que Arão e Miriam contestou essa intimidade, disse Deus: se tiver profeta no meio de vocês, eu me revelo por sonhos, por visões, mas não é assim com meu servo Moisés. Com ele eu falo cara a cara. Aleluia. Entende esse princípio? Adelepara saios. Glória a Deus. Entenda essa ordenança. Respeite o ministério do pastor Marcos. O Espírito de Deus está mandando falar isso. Respeito. Respeito. Porque o povo que eu conheço, ele ora antes de fazer tudo. Antes de fazer é orar. E a pessoa que ora antes de fazer não anda sem direções. A serpente não terá poder sobre a vida da liderança, porque há um governo, há uma lapara saramandara de Deus sobre a vida do seu líder. Levante as suas mãos para os céus. A serpente não terá poder. A serpente não terá poder. A serpente não terá poder. E deixa eu falar outra coisa. Toma cuidado. Toma cuidado quando uma voz sobrevir sobre você falando: é esse ou não é esse o alimento que Deus tem para você? Há um outro tipo de alimento. Quando você despreza o alimento de Deus, aleluia, que é você permitido comer, para se alimentar pelo alimento que não lhe é permitido comer, você está fadado a ser envergonhado, expulso e sem direito. Aleluias. Satanás, ele quer nos comprometer por meio da comida. Não saia da comida de Deus. Fique na comida de Deus. Olha a orientação de Paulo. A serpente enganou Eva, e eu temo que a serpente ela vos induza e corrompa o vosso sentido, vos tirando a simplicidade de Cristo. Diga comigo: simplicidade. Não mais uma vez, simplicidade. Tem crente que é meticuloso. Se ele não vê algo muito grande acontecer, ele fala: Deus não está nisso. E você tem que aprender uma coisa: desde sempre Deus trabalhou com coisa pequena. Deus trabalhou com coisa pequena. Deus nunca escolheu ouro para fazer. Deus nunca escolheu prata para fazer. A preferência de Deus sempre foi o pó. A preferência de Deus sempre foi o barro. A preferência de Deus sempre foi o menor. E é no pó, é no barro, é no menor que Deus é glorificado. E é no pó, é no barro, é no menor que Deus deposita seus tesouros. Então para
Aleluia. Viva a sua experiência. Viva a sua experiência. Viva a sua experiência. Viva a sua experiência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Deus colocou Saul de lado, Deus deu uma palavra para Samuel. Eu já tenho escolhido uma pessoa segundo o meu coração para estar à frente dessa nação. Essa pessoa, ela mora na casa de Jessé. Agora olha como é que o texto é lindo. Quando Samuel olhou para Eliabe, Samuel disse: certamente está diante de Deus aquele que há de ser rei. Olha o tamanho desse homem, olha a força desse homem, olha o bíceps desse homem, olha a barriga, olha os gominhos da barriga dele, olha. Na hora que ele estampou o frasco, que ele foi levar o vaso na cabeça de Eliabe, Deus lá do céu para ver e falou: tampa o frasco. Não é esse o homem que eu escolhi. Você está olhando para a aparência, eu olho o coração. Agora, sabe qual é o mais lindo disso? É que quando Deus olha para todo mundo aqui, Deus não nos olha por fora, nos vê por dentro. E quando Deus nos vê por dentro, Deus quer saber se o seu coração é um coração que agrada. É um coração que agrada. Irmãos, 7 passaram diante de Samuel. O texto vai falar que 7 eram os filhos, 6 passaram diante de Samuel. E na hora que acabou todos os rapazes, Samuel perguntou a Jessé: acabaram os seus nascidos? Aí Jessé vai dizer para Samuel: ainda falta o menor. Então manda chamar, porque enquanto os irmãos fardados, armados, estavam no exército de Saul, Davi no campo, com cajado, com arco, apacentando, já tinha feito mais do que os irmãos dele diante da guerra, que foi proteger o pequeno rebanho de Jessé. Outros sim, Deus escolheu o menor, porque o menor valorizava as menores coisas. Quando ele foi levar comida para os irmãos no acampamento, Eliabe vai falar: aonde você deixou aquele pequeno rebanho de ovelhas? Olha, irmãos, Davi era pastor de um pequeno rebanho, ou seja, Davi, ele era fiel no mínimo, fiel no mínimo, fiel no mínimo, fiel no mínimo, fiel no mínimo. Enquanto você está querendo algo muito grande, Deus está falando: não dá para me fazer, porque eu quero que você olhe para o mínimo, 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 olha para o mínimo, levanta a mãe de glória, olha para o mínimo, 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 olha para o mínimo. Vou terminar com isso. Vai dar 10 horas, pastor? Não. Agora que me assusta agora. Eu já ia parar. Quase agora é na 8, agora já vai ser 3. Vou terminar com isso. Quando Jesus deu a palavra aos discípulos, Atos 1:8, Jesus disse:
A virtude do Espírito virá sobre vós. Sereis testemunhas. Vamos lá? Samaria, ou Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Certo? Aleluia. Jerusalém, Judeia e Samaria seria o alcance para os discípulos. Deveria começar Jerusalém, depois de Jerusalém, Judeia, depois de Judeia, Samaria. Mas a Bíblia Sagrada diz que os discípulos, eles vão ficar Jerusalém, Judeia, Jerusalém, Judeia, Jerusalém, Judeia, Judeia, Jerusalém, Jerusalém, Judeia, Judeia, Jerusalém, Jerusalém, Judeia, e não saía disso. Aí Atos capítulo 8, Jesus olha lá do céu e fala: não, eu vou levantar um espinho nessa obra. Instigou o coração de Paulo, pode perseguir. Na hora que começou a perseguir, e a perseguição ali de Atos 8 é perseguição de morte. Vocês se fizeram isso. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que os discípulos vão espalhar, mas os apóstolos vão ficar concentrados em Jerusalém ainda. Dentre os discípulos, o texto vai dizer que que era para estar em Jerusalém não está, sai daquela bolha, rompe a bolha e vai para Samaria, que é Felipe. Quando Felipe entra em Samaria, o texto vai dizer que sozinho ele vai revolucionar Samaria, a ponto de um macho se converter. Quando Pedro fica sabendo que Felipe está revolucionando Samaria, ele vai descer para fazer a conferência das conversões. E a Bíblia vai dizer que Pedro vem e os batiza com o Espírito Santo por intermédio da imposição de mãos. Quando o mágico vê, o mágico quer comprar o dom de Deus que está na vida de Pedro. Pedro vai repreendê-lo. Tudo bem, até aí está tudo normal. Aí no capítulo 9, Jesus derruba Saulo do seu animal e o converte. E Saulo é convertido para fazer aquilo que era para Pedro fazer. E aí se cumpre a última parte do verso 8, que é confins da terra. Porque Paulo, ele não vai ficar em Jerusalém, nem Judeia, nem Samaria, mas Paulo imigra para os confins da terra. Maravilha. Só que antes de Paulo ir para os confins da terra, Paulo vai ser usado num lugar improvável, que não estava na lista mencionada por Jesus, chamada Antioquia. Lá em Jerusalém, chega a notícia: na Antioquia está acontecendo um profundo mover. Como assim? Não há nenhum representante de Jerusalém na Antioquia? Não. Então, por favor, vamos mandar uma pessoa investigar se a manifestação lá procede, se os costumes se assemelham ao nosso e a palavra pregada comunga com a nossa. Manda Barnabé. Olha que Barnabé chega lá, Antioquia, África. Aqueles que são das peles escuras estão cheios do poder de Deus. Quando Barnabé chega lá no meio dos negros, os negros estão tudo cheio do Espírito Santo. Aleluia. E Barnabé falando: mas que negócio é esse? Não, senhor Barnabé, você tem que participar do nosso culto daqui a pouco. Chega lá, irmão, um monte de negão, tudo cheio de poder. Glória. E Barnabé fica assim, ó. Aí Jesus falou: nossa, mas e os negros tudo cheio, profetizando, expulsando o demônio. Mas não tem uma liderança aqui, não tem.
Mas peraí, mas como é que é então? Lembra do Cirineu que carregou a cruz? Então, Cirineu foi a primeira pessoa. Depois os Cirineus foram para Jerusalém. Atos capítulo 2. Entre os mencionados, representantes de nações, está lá Cirineus de novo, mais um povo, e mais alguns que era da Ásia, estavam ali. Aí isso daí, esses que recebem, descem e espalham as brasas. Só que não havia um representante de Jerusalém. Aí o que Barnabé vai fazer? Vocês estão precisando de uma liderança para que vos pastoreie. Me dá alguns dias que eu já volto. Vai lá em Tarso, busca Saulo e volta. Quando Saulo vem, Saulo tem a primeira obra a fazer, que é pastorear, organizar e deixar a igreja de maneira a igreja mandar por intermédio dos seus ensinamentos, porque em 14 anos está estudando, em 14 anos está preparado para fazer a obra. Então ele entra com Barnabé na missão dele, deixar Antioquia organizada. Enquanto Pedro está em Jerusalém e não está nem se lixando, Saulo está na Antioquia, trabalho de favela, levantando uma grande obra. E olha que coisa tremenda. Paulo quer dizer pequeno, isso é da glória a Deus. Paulo quer dizer pequeno. Paulo quer dizer pequeno. Então Jesus vai usar o pequeno para organizar uma obra pequena, para iniciar uma obra pequena. Aí Antioquia, depois do capítulo 11 de Atos, vai ser a preferência de Paulo no retorno das obras, a saber, a primeira obra de missão. Quando ele retorna, ele vai fazer paradeiro em Antioquia, que é da onde ele saiu e aonde tudo começou. Então levanta a mão que lá vai uma profecia bíblica. Toda vez que você olhar para uma obra pequena, se alegra, porque Deus dizendo: é daqui que vai partir a grande obra da tua vida. É daqui que vai partir a grande obra da tua vida. Aleluia. Grande obra da tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória.